paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Irmãos, no vídeo de hoje eu quero comentar sobre a fidelidade de Daniel. E eu usei como base, irmãos, para o nosso assunto de hoje, Daniel capítulo 6. E gostaria, logo de início, começarmos aqui em Daniel capítulo 6, no versículo 5, que vai dizer assim: Então, estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém, irmãos? Então, eu anotei aqui uma explicação que vai estar escrito desta maneira: contra este Daniel, senão. Os inimigos de Daniel não conseguiram encontrar nenhuma maneira de acusá-lo de transgressão, isto é, de infração, de quebra da lei. A sua única possibilidade de condená-lo seria estabelecer uma exigência oficial do governo que conflitasse com a lealdade de Daniel a Deus. A gente pode observar que um dos príncipes que estavam ao lado de Daniel, eles começaram a ficar com inveja de Daniel. E eles começam a tentar achar uma ocasião, e esta, abre aspas, ocasião que eles, supostamente tentaram achar, eles começaram a tentar achar um histórico de Daniel, na lei de Deus. Então, vamos continuar aqui. Vai dizer ainda assim: Satanás usará esta mesma estratégia contra o povo fiel de Deus durante o governo do anticristo, no fim dos tempos. Irmãos, então aqui está explicando que esta mesma situação em que estes três príncipes que foram usados pelo diabo, por Satanás, porque Daniel foi um homem fiel a Deus, então está dizendo que Satanás usará essa mesma estratégia para enganar os escolhidos do Senhor no anticristo, no fim dos tempos, para encontrar algum motivo para acusar o povo de Deus, viu? Então Satanás, ele vai fazer de tudo, ele vai criar estratégia, ele vai usar pessoas, para testemunhar falsamente contra nós, servos fiéis do Senhor. Então por isso nós temos que andar sempre em vigilância. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui. Para encontrar algum motivo para acusar o povo de Deus, ele criará uma situação de conflito entre as leis de Deus e as exigências oficiais do governo. Lembrando uma coisa, já entrando no Novo Testamento, Paulo já vai explicar que nós não devemos ficar ou andar debaixo da lei, porque é através da lei foi manifestado o pecado em nós. Por isso que Paulo vai falar que nós temos que andar debaixo da graça que vem de Cristo Jesus. Porque Cristo veio para não abolir as leis, que foram entregues a Moisés por intermédio de Deus, mas veio para cumpri-las e para, sim, mudar algumas coisas, para esclarecer toda a situação. Porque o que salva nós não é a lei, mas é a graça de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui. Irmãos, agora nós estaremos lendo, aleluia, aqui Daniel capítulo 6, no versículo 7. Vamos ler aqui o versículo, que diz assim: Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que
por espaço de 30 dias, fizeram uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Irmãos, a gente pode entender que através deste versículo, no versículo 7, que um dos objetivos finais de Satanás é nos impedir de orar. Ele quer que nós prostramos diante de Satanás, diante dele próprio. Ele quer que nós adoramos a falsos deuses, a falsos ídolos, né? Ele quer que nós adoramos quadros, estátuas. Então, irmãos, o objetivo de Satanás é que nós adoramos a ele. E isto já vai entrar o caso do anticristo, que será manifestado nos últimos tempos. Muitos adorarão a falsos ídolos, a monumentos. Então, ainda vai dizer aqui, em relação a Daniel capítulo 6, no versículo 7, vai dizer assim: todos tomaram conselho. Invejosos pela promoção de Daniel, os que estavam sob a sua autoridade tramaram criar uma confusão por causa da fidelidade de Daniel à lei de Deus. Então Satanás vai usar muitas situações. Vão aparecer pessoas com inveja de você. Muitas das vezes Deus vai te levantar e pessoas perto de você vão querer até mesmo tomar o seu lugar. Então, este foi o caso de Daniel. Um dos príncipes que estavam sob, né, a autoridade de Daniel, porque o próprio rei Dário, né, o constituiu sobre todo o reino, né? Então, eles começaram a ficar com inveja. Mas Daniel jamais perdeu a sua fidelidade. Sempre continuou sendo um homem puro diante de Deus. Então vamos continuar aqui. Eles concordaram em convencer Dário, que é o rei da Pérsia, né, a emitir um decreto ao qual eles sabiam que Daniel não obedeceria. Como resultado, Daniel teria que desafiar o rei e receber a pena de morte. Então só aí já podemos observar o quanto Daniel era leal a Deus e também ao rei Dário. Então, irmãos, muitas das vezes o diabo ele vai criar falsa testemunha contra você. Mas Deus está dizendo assim: ei, meu filho, continua fiel a mim. Por mais que venham situações difíceis, situações constrangedoras, mas não perca a fé em mim. Então, irmãos, vamos prestar atenção aqui. Os príncipes já sabiam que Daniel não obedeceria. Por isso que eles criaram esse decreto, essa lei dos medos e dos persas, para aniquilar, para matar Daniel. A lealdade incondicional de Daniel a Deus e a sua palavra é um bom exemplo para todos os que seguem a Cristo hoje. Devemos sempre demonstrar integridade, isto é, pureza, e fazer o melhor trabalho que pudermos, mesmo em meio a situações mais difíceis, sem comprometer a nossa fé em Deus e a nossa devoção, isto é, obediência à sua palavra. Irmãos, assim diz o Senhor para a sua vida: não olhe para os incrédulos,
Não olhe para aqueles que andam falando mal de você. Às vezes o diabo usa pessoas para atrapalhar o seu relacionamento, para comprometer a sua fé em Deus. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos para a sua vida: continue olhando para cima. Não deixe de dobrar o seu joelho. O objetivo de Satanás é te impedir de ficar de joelho. Deixe que eles procuram falsa testemunha contra você. Deixe que eles te espanquem. Deixa eles te darem um tapa no seu rosto. Mas não levanta a mão contra ele. Não levanta a mão contra aquele que te agrediu. Jesus quer que nós oferecemos a outra face. Daniel não levantou a mão contra nenhum dos agressores, nenhum daqueles que fizeram mal contra ele. Então, Deus quer que você seja uma pessoa amorosa. Deus quer que você ore por essa pessoa. Eu não sei se Daniel orou para esses príncipes que levantaram falsas testemunhas contra ele. Mas Deus quer que nós oremos para os nossos inimigos. Mesmo que eles nos amaldiçoem, nós devemos abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Amém? Então vamos continuar aqui. Se honrarmos, isto é, exaltarmos ou glorificarmos a Deus em tudo o que fizermos, Deus nos honrará. Detalhe, irmãos, nós temos que ser mais gratos a Deus. Nós temos que fazer ação de graças a Deus e a Jesus Cristo. Irmão, por mais que nós estejamos em uma situação de vida ou morte, continuamos dando ação de graças a Deus. Porque em verdade eu te digo que se vós fizeres ações de graças a Deus, você será chamado de bem-aventurado. Se você, aleluia, ser manso e humilde de coração, tu és bem-aventurado. Amém? Então, irmãos, a gente observa que Daniel também foi uma pessoa mansa. Mansa como uma pomba. Mas também foi um homem prudente. Foi um homem corajoso. Não tinha medo das dificuldades da vida. Então o que eu quero deixar para vocês aqui, sejamos como Daniel. Amém? Daniel capítulo 6, versículo 10 vai dizer assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se impunha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel orava e dava graças. Embora Daniel fosse diligente, isto é, cuidadoso e leal, isto é, reto ou obediente ou justo no serviço de Dário, a ordem do rei não teve prioridade sobre Deus. Corajosamente, Daniel se manteve fiel ao seu compromisso com a oração. Orando diante das janelas abertas, Daniel não estava tentando ostentar a sua fé, nem fazer um espetáculo de si mesmo. E agora eu entrei aqui em Lucas capítulo 18, no versículo 14, Novo Testamento, que vai dizer assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, isto é,
o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ele sempre havia orado desta maneira, posicionando em direção ao lugar onde estava o templo. Irmãos, o que a gente pode entender, como já disse antes, Satanás ele quer que nós não oremos. Ele vai fazer de tudo para impedir que nós, crentes e cristãos, paremos de dobrar os nossos joelhos e de falar com Deus. Esse é o objetivo de Satanás. Mas Daniel foi um homem tão fiel. Satanás usou pessoas ali perto de Daniel, ali no palácio do rei, para impedir que ele orasse a Deus. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos para a sua vida: continue de joelhos. Um crente e um cristão de joelho jamais será impedido. Demônios cairão por terra, mas basta você continuar de joelhos. Não pare, não desanime. Deixe que eles venham até você, deixe que levante falsa testemunha contra você, mas continua de joelhos dobrados, continua leal ao Deus de Israel, que Ele te honrará. Ele te honrará. Seja lá qual for a situação que você está passando, dobre os teus joelhos que Ele te honrará. Daniel saiu justificado. Aleluia. Daniel se humilhou diante da presença do Deus de Israel. E ele saiu exaltado, saiu justificado, por causa da lealdade dele diante de Deus. Aleluia. O Deus dos exércitos está te concedendo uma vitória. Uma vitória a qual você nunca imaginou que aconteceria. O inesperado de Deus vai acontecer na tua vida. E o Senhor dos Exércitos está dizendo: aguarda, meu filho, espera só um pouco, que eu te exaltarei, eu te levantarei tão alto. Tu voarás alto como águia. Como asas de águia eu te tirarei deste lugar. Com asas de águia eu te tirarei deste cativeiro. Eu te levarei à terra prometida. Assim diz o Senhor. Irmãos, aleluia. Preste atenção que vai estar escrito em 2 Crônicas capítulo 6, versículo 21. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar. E ouve tu do lugar de tua habitação, desde os céus. Aleluia. Ouve, pois, e perdoa. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que as tuas orações e tuas súplicas têm chegado aos céus, têm chegado ao Deus de Israel, aquele que te criou, o Criador dos céus e da terra e do mar, e de tudo que nela há. As tuas súplicas foram atendidas. Aleluia. Aleluia. Embora percebesse o perigo, ele não permitiu que ninguém o impedisse de passar esse tempo com Deus e lhe apresentar os seus pedidos. Aleluia. Você vai continuar de joelhos. Deus está dizendo que ninguém vai te impedir. Ai daquele, diz o Senhor, que encostar um dedo em você. Você está guardado no esconderijo do Altíssimo. E ai daquele que impedir você de orar. Podem te lançar numa cova de leões,
podem te lançar em uma fornalha de fogo ardente, mas eis que Ele entrará contigo neste momento de dificuldade, neste momento de morte. Ele te livrará, Ele estará com você neste vale da sombra da morte. Eis a palavra do Senhor dos Exércitos para a sua vida. Pode tomar posse, porque a vitória é tua. A vitória já chegou. Creia e toma posse através desse vídeo. Aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6 vai dizer assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando na sua vida. Talvez você que entrou nesse vídeo está passando por uma situação de dificuldade na área financeira. Talvez você está precisando de algo e você até hoje não recebeu. Mas Deus está dizendo: dobra o teu joelho e fala comigo, que eu te responderei. Aleluia, eu te responderei. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor. Não temas, porque Ele é contigo. Não te assombres, pois Ele é o teu Deus. Pode te lançar numa cisterna, num poço, mas Ele te tira de lá. Aleluia. Estou sentindo a presença do grandão da Galileia. Deus te tira do vale da sombra da morte. Esse momento de calamidade vai passar. Dobra o teu joelho. Ele vai providenciar aquilo que você precisa. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória, 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 glória. Da mesma maneira, não devemos permitir que nada atrapalhe o nosso relacionamento com Deus, ou nos faça negligenciar, isto é, recusar os momentos diários de oração. Nada vai atrapalhar, mas resta você. Você também tem que agir. Não adianta só Deus agir, mas você também tem que fazer a sua parte. Você não pode deixar pessoas te impedirem. Assim diz o Senhor: faça a tua parte, que eu também farei a minha parte. Assim como Daniel fez diante do Senhor. Aleluia. Irmãos, então a lição que eu trago para vocês através deste vídeo: continue de joelhos dobrados. Continue, aleluia, orando e suplicando a Deus com ação de graças. Deus vai te honrar. Deus está com você. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que quem puder se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo. Eu creio que Deus vai te abençoar. Vai te abençoar poderosamente. Amém? Então, eu agradeço essa oportunidade. Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.